Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Você, uma mulher virtuosa, criada por Deus, tem um valor muito maior do que qualquer bem que possamos contemplar nesta terra. Qualquer joia, qualquer pedra preciosa, você vale muito mais do que qualquer uma delas. Mas este valor, ele está associado a quem você decide ser na sua casa. Seja bem-vinda em mais um Devocional Palavra que Transforma com o tema Administrar para Prosperar. Hoje, no quarto dia, refletiremos sobre uma palavra muito importante para a nossa vida, o contentamento. Contentamento no processo, contentamento na administração daquilo que o Senhor tem nos concedido para cuidar. E neste livro de Provérbios, no capítulo 31, a partir do versículo 10 que acabamos de ler, fala sobre esta mulher, uma mulher que tem virtudes, uma mulher que soma e não diminui em seu lar. Nesta manhã, quando lia algumas reportagens de um post chamado The News, fala exatamente isso. As pessoas nos influenciam, assim como nós também podemos influenciar outras pessoas, aqueles que estão ao nosso redor. E quando influenciamos essas pessoas, nós somamos ou subtraímos. Podemos colocar a soma e a subtração em várias áreas da nossa vida, da nossa casa. Mas pensando nesses dias de reflexão a respeito das finanças, você tem somado ou subtraído? Não quero direcionar essa soma e essa subtração na questão da contribuição financeira a partir de um trabalho remunerado, mas direcionar ao seu comportamento diante dos recursos financeiros da casa e diante de nossas ações para que haja uma boa administração, para que haja uma boa mordomia quanto àquilo que não é nosso, porque tudo que temos vem de Deus. E desejamos uma estabilidade para que não vivamos na preocupação desta área na nossa vida, mas prudentes, vigilantes, porque a palavra diz que o vigilante enriquece, mas o apressado empobrece. E o Senhor então continua neste livro de Provérbios, no capítulo 31, a falar sobre esta mulher. E é uma mulher que ela é prudente, uma mulher que percebe tudo o que acontece em sua casa. E diz assim no versículo 12, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Se refere ao esposo. Então diz que esta mulher não faz mal ao esposo. Quando eu identifico as minhas vontades e as minhas vontades elas serão alcançadas a partir de um gasto financeiro, por exemplo, será que esta minha vontade faz algum mal para o meu esposo? Faz com que ele trabalhe cada vez mais para suprir os meus desejos, ou que para suprir esses desejos eu mesma precise trabalhar e deixar de lado aquilo que é prioridade na minha vida? Não que seja proibido uma mulher trabalhar, não é isto que a reflexão direciona, mas prestar atenção nos nossos desejos, nas nossas vontades, para que não ultrapassem o limite financeiro do lar. Porque quando ultrapassa, traz um peso de responsabilidade que não seria necessário naquele momento. E a palavra de Deus continua que esta mulher busca lã e linho e trabalho de boa vontade com as suas mãos, e continua a falar sobre as características dessa mulher, porque é uma mulher que valoriza o que tem em casa, uma mulher que tem um contentamento quanto ao seu lar, quanto àquilo que Deus está proporcionando naquele momento para a sua casa. Não é uma mulher preguiçosa, não é uma mulher que deixa com que a casa ande sozinha, não, ela exerce o seu papel de auxiliadora, porque diz aqui no versículo 15, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas, examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge os lombos da força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca.
Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Uma mulher reconhecida como uma mulher prudente, uma mulher que olha para sua casa, mas não decide em ações para enfadar a sua casa. Então é uma mulher prudente, uma mulher que só abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua, como está aqui no versículo 26. Então um capítulo de Provérbios onde fala desta mulher, uma mulher prudente, uma mulher que excede muito o seu valor. Tem um livro que se chama O Seu Dinheiro, de Howard Dayton, que é a base literária de um curso sobre finanças. E ele diz sobre o contraste do que a sociedade pensa e do que as escrituras falam. E diz assim: a sociedade pensa que Deus não tem parte na utilização do dinheiro e minha felicidade está baseada em minha capacidade de financiar o padrão de vida por mim desejado. Desejo em nosso coração existe e o Senhor enxerga estes desejos. O Senhor diz inclusive para nos deleitarmos nele, descansar nos braços do Pai, porque há momentos que Ele nos concede aqueles presentes e aqueles desejos que estão no nosso coração. Mas esses desejos, para serem alcançados, não podem fazer parte da nossa capacidade de financiar. Porque quando pensamos dessa forma, o que acontece? Ultrapassamos o limite do trabalho, o porte de trabalho do seu esposo seja ultrapassado. Fazemos com que ultrapasse o limite de aquisições de bens para a nossa casa e fazendo com que haja consequências, por exemplo, mulheres que deixam de pagar uma mensalidade da educação de um filho para que haja um carro melhor na casa. Histórias que já ouvimos de mulheres que trabalham manhã, tarde e noite para conseguir pagar as parcelas de aquisições de roupas, de joias, e acaba a sua casa ficando desprotegida quanto ao auxílio da mulher, da esposa, da mãe. Ou mulheres que não trabalham, mas que exigem do seu esposo que ele ultrapasse o horário de trabalho, force-o a fazer horas extras para conseguir pagar a aquisição de um bem do qual naquele momento não era necessário. Mas o desejo da mulher ultrapassou. Esta mulher é uma mulher que traz o quê? Um peso para a sua casa em questões financeiras. É o pensamento da sociedade, que podemos conquistar todas as coisas diante da nossa capacidade de financiar os nossos desejos, sejam no aumento do tempo de trabalho ou com prestações que não serão possíveis serem pagas nos meses seguintes. Mas o que a Escritura diz? A Escritura diz: ao aprender e seguir os princípios das Escrituras para lidar com o dinheiro, ficará mais próximo de Cristo e aprenderá a viver contente em qualquer circunstância. Contentamento no processo. Precisamos estar contentes com aquilo que o Senhor tem nos proporcionado naquele momento. Quando as finanças aumentam segundo a vontade de Deus e não numa capacidade própria de gerar esse aumento, mas seguindo o fluxo natural da vontade de Deus, quando isso acontece, nós precisamos então de calma, planejamento, oração, para que não entremos num fardo desnecessário de gastar todos os recursos financeiros da casa sem prestar atenção no próximo, sem prestar atenção num planejamento futuro, no poupar. Então tudo tem que ser planejado no pouco e no muito, e tem que ter um contentamento. Mesmo que eu ganhe muito hoje, eu preciso ter um teto de gasto. Se os meus recursos financeiros ultrapassarem esse teto, eu vou aumentar a minha vontade de ter as coisas, ou eu sempre pensarei neste teto? E essas perguntas se agregam a mais 3 perguntas. Eu quero, eu preciso, eu posso. E amanhã vamos refletir nestas 3 perguntas. Mude o seu pensamento. Tenha um pensamento de uma mulher virtuosa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.